Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer a todos. Tá? A Procriar é uma clínica de medicina reprodutiva, para quem não conhece. Meu nome é João Pedro, sou diretor da clínica. E a gente realiza todo ano um simpósio de medicina reprodutiva. E esse ano a gente resolveu modificar um pouco, né? Porque as pessoas perguntam, vamos falar de indução da ovulação, vamos falar de idade, vamos falar de fertilização in vitro? Não, nós vamos falar sobre, parafraseando Gabriel Garcia Marques, Amor nos tempos do cólera, nós vamos falar sobre gravidez nos tempos do Zika. Por que isso? Porque é um assunto que toca todo ginecologista e obstetra em qualquer consulta de qualquer pessoa. E não só paciente, familiares, pessoas abordam a gente no meio do corredor, encontra ali, o que eu faço, o que eu não faço. Então, nós vamos falar um pouco sobre o Zika vírus, tá? O Zika vírus é um vírus transmitido pelo mosquito. Ele infecta, de cada 10 pessoas infectadas, 2 vão ter sintomatologia e 8 não. Significa que nós temos uma população, como se fosse um iceberg. Então, quando você vê X pessoas diagnosticadas clinicamente ou sorologicamente, você tem 8 debaixo do iceberg. Então, é uma doença que a gente sabe muito pouco. Tá? Passaria como uma gripe, passaria por nada. Tá? Algumas vezes, como o citomegalovírus, você nem sabe que teve, mas nós temos alguns efeitos transmitidos pelo Aedes aegypti, nós vamos falar um pouco sobre ele. Outra coisa, gente, a nossa apresentação aqui, eu vou ser, não vou ser muito longo, porque eu acho que a gente tem que discutir, fazer pergunta, né, e não ser aquela coisa hermética fechada. Tá? Sintomatologia em 18 a 20%, tá? Febre baixa, pouco de dor, manifesta nas primeiras 24 horas, prurido intenso, mas várias doenças exantemáticas cursam dessa forma. Tá? Então, é muito inespecífico. Tá? E pode dar conjuntivite, vermelhidão nos olhos. Isso é o diagnóstico clínico. E, obviamente, que a gente tem que tentar fazer diagnóstico diferencial de dengue e chikungunya. Desculpa a brincadeira, tá? É o chikungunya. E lembrar que a dengue e a chikungunya têm uma sintomatologia bem mais intensa. Mas nós temos que tentar fazer o diagnóstico diferencial. Então, coceira, dor de cabeça, vermelhidão nos olhos, dores articulares leves, febre leve, manchas vermelhas na pele. E aí, pode apagar essas luzes aqui, essas duas aqui, ó. Só para que a gente possa... Desce. Aí, melhorou? Pois muito bem. Você tem prurido intenso, que são todos exantemas de Zika vírus, tá? Nada, pescoço, corpo inteiro, muito intenso. Então, a gente tem que estar atento às nossas pacientes, homens e mulheres. Lembrar também que os homens pegam e vão transmitir. Exame do Zika. Nós temos o PCR, nós temos exame molecular. É efêmero, você vai conseguir fazer esse diagnóstico nos primeiros dias e na maioria das vezes você perde essa janela. E hoje estão se tentando adequar anticorpos IgM e IgG. Qual que é o problema do IgG? Ele dá prova cruzada com várias alterações, dengue, chikungunya e principalmente febre amarela, para quem já foi vacinado de febre amarela. Então você pode ter um IgG falso, achando que a paciente é imune ao Zika vírus. Então, o que a gente consegue hoje é o IgM para detectar a doença aguda. E aí, gente, provavelmente a doença recente mais devastadora para os fetos depois da rubéola. Gente, vacinação da rubéola, em termos da nossa história médica, é recente. A rubéola tinha um efeito devastador.
E para quem lembra, o efeito da talidomida na década de 60, que foi utilizado como droga para náusea e vômito na gravidez, e infelizmente nós tivemos uma população de pessoas que nasceram com alteração dos membros, né? Mãos, braços, e realmente a microcefalia é uma consequência do Zika vírus, e hoje a gente sabe que existe uma correlação. Aí vocês vão perguntar assim, qual que é a correlação? 100% das pessoas que têm o Zika vírus e estão grávidas vão ter microcefalia? Não, mas a gente tem que entender qual que é a dimensão disso, qual que é o risco. O que nós vamos fazer aqui é uma avaliação de risco na nossa prática obstétrica. Tá? Porque quem não quer engravidar, excelente, método contraceptivo. E quem quer engravidar? Mas vamos lá. Então não tenha dúvida que toda a consequência da microcefalia e as consequências para aquela família, essas famílias vão precisar de um suporte emocional de todo um acompanhamento fisioterápico e outra coisa. Existem outras alterações neurológicas que são acompanhadas da microcefalia, então é devastador. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de história. Acho que é importante a gente contextualizar para a gente entender a história. Em 1990, nós tínhamos pouquíssimos casos de dengue transmitido pela Aedes. E aí ele veio crescendo e nada sendo feito, absolutamente nada sendo feito. Estou falando em questões de saúde pública, de práticas governamentais, de infraestrutura. Então, a cada ano que passa, nós temos mais casos de dengue, e aí depois vem o sorotipo 2, o sorotipo 3, o que não existia começa a ter, e chega em 2015, mais de 1.600.000 casos de dengue relatados. Lembrar que nós não somos um país que tem uma prática de notificar casos. Os nossos dados estatísticos, infelizmente, não são confiáveis. Então, provavelmente, vai ter um número maior disso aqui. Então, de 1990 em 25 anos, houve uma explosão. E aí as pessoas perguntam por quê. 1904, quem lembra da revolta da vacina? Febre amarela, Oswaldo Cruz. Tá? Se vocês verem bem daqui, isso aqui é uma barricada no Rio de Janeiro contra os agentes de saúde que iam aplicar a vacina da febre amarela. Tivemos tumulto no Rio de Janeiro, quebra-quebra, derrubaram o bonde, hoje põe fogo em ônibus, né? Naquela época derrubava o bonde. E várias charges, né? E realmente o Oswaldo Cruz, quando é convocado para assumir o Ministério da Saúde, ele só pede uma coisa para o presidente na época do Brasil, que ele diz o seguinte: eu preciso de carta branca para mudar toda a situação do saneamento básico. O Rio de Janeiro era, como é que eu vou colocar? Não tinha condições nenhuma de saneamento, esgoto aberto, isso imagina o resto do país. Tivemos 3 anos sem Aedes aegypti no Brasil, 58, 59 e 60, 1960. Desde então, de 1904, Aedes aegypti. E ele foi evoluindo, né? É um mosquito que foi evoluindo e foi se adaptando ao nosso ambiente, e hoje ele não é epidêmico, ele é endêmico. Tanto que as pessoas já desistiram de erradicar o mosquito. Nós vamos falar um pouco mais para frente. Mas é só para contextualizar. E aí, eu estava preparando essa aula essa semana, e eu falei assim, qual que é a diferença do Rio de Janeiro de 1904 para Belo Horizonte 2016? BH. Essa é a foto de Belo Horizonte. Grande centro, só para vocês se contextualizarem, Belo Horizonte tem 2.300.000 habitantes e a grande Belo Horizonte 5,5 milhões de habitantes. E aí a gente reclama do governo, né? O governo não faz a parte dele, mas nós também não fazemos a nossa. E aí vocês vão ver que esse é um ambiente maravilhoso. Eu acho que todo mosquito Aedes aegypti, não só esse, mas outros, né? Todo dia de manhã eles levantam e batem palminha, né? Olha aí o que a gente tem. Então, existe tudo na vida uma relação de causa e efeito.
Tudo na vida é 50%. Não existe 100% e 0%. De onde originou? Para quem não sabe, originou numa floresta chamada Zika, em Uganda, que foi identificado em 1947 em primatas. E a partir daí, a velha história, quando a gente vai invadindo o território alheio, nós vamos tendo as consequências daqueles vírus, daquelas bactérias que habitam ali e não tinham contato com o ser humano. Vamos lembrar um gravíssimo? Ebola. O Ebola era restrito, hoje não mais. E o Zika vírus mostra-se desde 1947. E depois de 51 a 2013, evidência sorológica começa. Né? África, Ásia, ele vai andando, né? Vai caminhando. Oceania, chega na Micronésia e na Polinésia Francesa. Nós vamos falar um pouquinho disso aqui, porque foi a grande epidemia de Zika vírus. E ele chega nas Américas em 2014, na Ilha da Páscoa, no Chile. Então, Zika vírus, floresta em Uganda, chamada Zika, daí dá-se o nome. E aí nós inventamos a globalização. A gente anda de avião, a gente viaja para o mundo inteiro, né? E circula, a gente circula gente, circula vírus, circula bactéria, né? Passagem de avião barata, vão para tudo quanto é lado. E aí? Como é que o Zika vírus chegou lá? Gente, não existe Aedes aegypti em 2 países das Américas, Chile e Canadá. Como que o vírus passa pela cordilheira? Não passa. Ele tem que ter vindo por outra forma. Então, vamos lá. Eu precisava um pouco, eu acho que está com foco ou a impressão minha que está desfocado? Gente, se pudesse, pessoal da equipe de apoio, dar um foco aí. Então, ele começa a evoluir. 2001, 2009, em 2012, 2014, Polinésia Francesa, Malásia, Filipinas, Nova Caledônia, a oeste da Austrália. Aí melhorou. Nova Caledônia. E vem cair no Brasil em 2015. Mas como que ele chegou aqui? E depois ele vai, né? Vanuatu, Samoa, Fiji, Colômbia, aí começa. El Salvador, México, Paraguai, até chegar no sul da Flórida. O sul da Flórida, o sul do Texas e do Colorado tem Aedes aegypti. Então o Zika vai chegar lá. E aí, nós somos um país acolhedor. O que acontece? Recebemos a Copa das Confederações. E convidamos, gente, não é culpa de ninguém não, tá? Convidamos quem? Os jogadores da Polinésia Francesa. Então, Copa das Confederações 2013, chega esse vírus, se espalha e a gente começa a ver as consequências somente em 2015. E aí o problema é que nós temos de relatar casos. Em 2013 foram relatados 147 casos de microcefalia no país, sem nenhuma relação com o Zika vírus. Aí, quem já leu as estatísticas, nascem nos Estados Unidos em torno de 4 milhões de crianças. Dessas, uma pequena porcentagem tem microcefalia por outras causas, da ordem de 21 mil novos casos. Se nós temos 3 milhões de habitantes, fazendo uma conta de padaria, nós deveríamos ter reportado pelo menos 19 mil casos de microcefalia. Só que a gente não reporta. Então, só para vocês entenderem como que acaba funcionando. E aí foi reportado no Lancet, tá? Agora em 2016, o risco de malformação na Polinésia Francesa. Eram 2 ilhas, 240 mil habitantes, 66% das grávidas foram infectadas por Zika vírus. E 1% teve microcefalia. Então, como eram ilhas, aquilo funcionou como um laboratório. Mas como se manifesta? Lembrar que nós temos várias causas de microcefalia,
tá? Doenças genéticas, doenças infecciosas perinatais, tá? DORCH, sífilis, HIV, rubéola, citomegalovírus, ainda bem que nós temos vacina para rubéola, tá? Hepatite B, uso de álcool, exposição a drogas como mercúrio, existem várias, desnutrição grave, tá? E anóxia neonatal. E nas genéticas você tem Sindidal, tem várias outras que podem levar a isso. Então o diagnóstico diferencial é importante. É impossível nascerem 3 milhões de pessoas por ano no Brasil e nós temos 147 casos de microcefalia. E aí esse próprio, mostrei aqui antes, só mostrei o que aconteceu na Polinésia, né? 66% de taxa de infecção, ok? Acometimento 1%. E se for citomegalovírus, só 2,5% é contaminado pelo citomegalovírus, mas eu tenho 13% de microcefalia. Se for rubéola, 1,4%, porque tem vacina, infelizmente alguns não estão, mas quem tem rubéola tem 38% de chance de ter microcefalia. E depois, parvovírus também bastante intenso. Então, isso foi publicado no Lancet. Existem, a cada dia, se você entrar no Google e digitar Zika vírus, aparece 1.571.000 citações de Zika vírus. E artigos cada vez mais que as pessoas têm um impacto tão devastador. Em fevereiro, foi feito um mapa. Foram 4.000 casos em investigação e confirmados 583. Eu fiz também uma conta, 15% de microcefalia relacionada a Zika vírus. Então é uma taxa, mas a gente precisa mais confirmação. E aí, em fevereiro desse ano, o Ministério da Saúde, depois de se reorganizar, a primeira coisa que o Ministério da Saúde fez, ao ser pego de surpresa, ele falou assim: ninguém engravida mais. Primeira medida. Só esqueceram de dizer por quanto tempo, né? 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20, e aí a população desaparece. Né? E nós vamos falar um pouco sobre reprodução, e aquelas que têm 30 ou mais de 35 anos vão esperar a recomendação do Ministério. Essa recomendação, ela é válida? Ela é prática? Ou eu tiro o meu da reta e falo assim: ninguém engravida, não tem Zika no Brasil. Esse é o mundo ideal, não ideal, né? Mas infelizmente é impossível. E vamos ver aqui, é muito interessante. Então, fevereiro, 1.271 casos confirmados de microcefalia. Ministério da Saúde. 6 casos no Sul, 0,5%. 16 casos no Norte, 1,3%. Nós estamos próximos da Micronésia, não estamos? 1%. Centro-Oeste, 3%. Opa, 200% a mais que a Micronésia. 5% no Sudeste, 63 casos. Tá? E 91% no Nordeste. Quer dizer, 91% desses casos estão ligados ao Nordeste. Tem que existir um cofator. E a gente não sabe o que é. Que cofator é esse? Existem alguns insights, algumas ideias que os pesquisadores estão tendo. Nós vamos discutir um pouco aqui. Mas concordam comigo? Por que tem 91%? Então, realmente, engravidar no Brasil é perigoso, e engravidar no Nordeste, mais ainda. Tá? E aí, terça-feira, um novo relatório do Ministério. E agora tem que estar preparado, o relatório vence no dia seguinte, né? Aumentamos, 271 para 26, eu tenho 24 aqui, 50 casos, continuo tendo 90% dos casos no Nordeste. E aí, eu conversei com um médico que tem uma conexão com o pessoal dos hospitais em Pernambuco, que é uma ideia que eles tiveram. As condições, infelizmente, no Nordeste são muito ruins do ponto de vista de saneamento, e eles estão se perguntando se
sim, aqui não estaria havendo caso de infestação. O que é infestação? O paciente toma 15 picadas hoje, 20 picadas amanhã. Então, de novo, eu não estou dourando a pílula. A viremia de uma picada pode ser que não cause. Estou conversando com o Marcos Murilo aqui, está acompanhando 4 casos diagnosticados em Belo Horizonte de Zika vírus lá na clínica dele e do Everton. Os 4 confirmados com PCR de placenta, nenhum dos 4 com microcefalia, sendo que um já nasceu e os outros estão sendo acompanhados. Então, tem um outro caso que nasceu no Nordeste, não sei se vocês viram, gêmeos. Um com microcefalia e outros não. A placenta é a mesma. Então, eu também não tenho resposta. Nós temos poucas respostas e a gente tem que tentar juntar isso tudo, esse caldo de informação, para orientar nossas pacientes. Realmente aqui é um grande problema. Gente, 63 casos, o Sudeste tem 45% da população brasileira. Então, se fizer uma conta aqui, 63 casos em, sei lá, em 100 milhões, em 90 milhões de habitantes, eu não estou dizendo que não tenha perigo, mas a gente tem que entender um pouco mais isso. Está claro isso aqui, essa estatística? É importante a gente entender isso. Né? E Paraíba, Pernambuco e Bahia com a maior número de casos. Diagnóstico pode ser identificado pelo ultrassom, né? Geralmente no último trimestre. Então a gente tem que se preparar, serviço público, serviço privado, para ter um grupo multidisciplinar para acompanhar essas pacientes, essas gestantes. Você imagina uma gestante, como essas 4 que o Marcos Faria está acompanhando, deve ser um pesadelo, né? Será que meu filho vai ser afetado? Será que não vai? Faço ultrassom? Não faço? Né? Então tem que ter um grupo multidisciplinar, psicologia, todo o processo aí dentro. Né? E aí você tem as questões dos diâmetros, o Ministério da Saúde usava um diâmetro, aí decidiu no dia seguinte mudar o diâmetro para poder ter menos casos de microcefalia, mas está lá o caso, né? E aí, o objetivo nosso aqui, que todo mundo quer perguntar, né? Engravidar ou não engravidar? Eis a questão. E quando? E quando, sim. Tá? De novo, existe um risco sim. Nós não vivemos uma epidemia de microcefalia causada por Zika. Isso eu posso falar para vocês, de bate-pronto. Nós temos mais um agente causal. Ok? Então, isso é importante, porque criou-se um pavor, né, a ponto das pessoas, não, agora eu não vou engravidar, não saio de casa, não faço isso, não faço aquilo. Mas é perigoso. E aí são as perguntas, né? Eu vou adiar a gravidez? Para quando? Por quanto tempo? Tem que perguntar para a paciente, né? Para a mulher. Qual a idade da paciente? Ela está em tratamento para infertilidade? Eu vou à frente e volto aqui. Mostrei esse gráfico anteontem numa palestra sobre idade. Qual que é o nosso ponto de corte? E aí vocês têm que estar preparados para isso, não só para Zika vírus, mas para paciente que quer engravidar ou quer adiar a gravidez, ou está fazendo mestrado, doutorado, vai passear em Paris. Hoje as pessoas têm como viagem o ideal, né? Não, primeiro eu viajo para depois engravidar, primeiro eu faço isso para depois. E o ponto de corte nosso é 35 anos. Por quê? Porque a taxa de gravidez anual da nossa espécie até 35 anos é 80%. A partir dos 35 anos, desce a ladeira. Então, se eu tenho menos do que 30 anos, eu esperaria para engravidar. Assim. Eu esperaria passar essa nuvem, essa tempestade, ter mais informação. Quem está entre 30 e 35, está aqui, né? Vai chegando nos 35. Também a gente não tem que apavorar. Ó, você tem 35, você tem que tomar a decisão amanhã cedo. Não significa isso. Mas a partir daí, e não precisa ir longe, né? Também a nossa taxa de perda, ela é fixa em 10% até 35 anos. Toda gravidez, de cada 100 grávidas, 10 vão perder até os 35 anos. Seja fertilização, seja natural, seja reza brava, né? Essa taxa não. E depois cresce. Então não basta engravidar também, tem uma chance grande de perder. Outra coisa, existe transmissão pelo sêmen? Infelizmente tem. Tá? Foram
feitos alguns relatos de transmissão sexual, e aí a gente tem que usar preservativo. Tá? Não tem jeito de fugir disso. Outra coisa, não é só a mulher que tem, nós vamos falar um pouquinho agora para frente, para depois a gente dar um espaço para a conversa. Todo mundo tem que se prevenir, não é só a mulher não, o homem também. Ele pode causar, nós não sabemos qual o impacto. Se você perguntar quantos % dos homens transmitem através do sexo, ninguém sabe, são relatadas. Foi feito um estudo na Fiocruz, depois o Jornal Nacional lançou, que eu achei um crime, falando que tinha vírus da Zika na saliva do pernilongo comum. Aí todo mundo caiu, né? Só que existem vários vírus em vários mosquitos, mas não são transmitidos. Tá? Existe alternativa? Então, eu vou voltar aqui só um minuto aqui. Se está em tratamento ou não, pouco importa. A questão é a idade. Tá? E as mesmas regras que valem para uma paciente que vai engravidar espontaneamente, serve para quem vai engravidar. Ou tratamento, seja, foi programado, inseminação, fertilização. Guardem esse gráfico, é muito importante que a gente tome essas decisões, né? E aí a gente vai pensar, existe alternativa? A mais fácil delas é não engravidar, é adiar. E a pergunta é por quanto tempo? Nós temos que analisar o risco. Eu sei que em Belo Horizonte, Lagoa Santa, Serra de Cipó, nós temos infestação de Aedes aegypti, provavelmente de Zika. Porque se é um vírus que tem uma transmissibilidade, tem uma propagação tão intensa, não se iludam que nós estamos aí do lado. Só que o número de casos de microcefalia por Zika vírus em Minas Gerais, em Belo Horizonte, é muito pequeno, mas existe. Ninguém está dizendo para baixar a guarda, muito pelo contrário. Mas não tem a mesma incidência e prevalência que está acontecendo no Nordeste. Quais são os cofatores? E aí tem aqueles boatos, né? Por exemplo, na Colômbia tivemos 9.000 casos diagnosticados de Zika vírus e nenhuma microcefalia. O que aconteceu semana passada? Começaram os relatos de microcefalia na Colômbia. Por quê? Provavelmente o vírus chegou lá mais tarde e os efeitos estão sendo visualizados, isso só que agora. E aí perguntam, né? A gente trabalha com reprodução assistida, paciente congela óvulo, congela embrião? É uma opção, mas ela não é eficaz. A forma mais eficaz de se engravidar é espontaneamente. Eu estou falando de congelar óvulos e embriões de pacientes férteis, que não tem problema. Aí eu vou congelar meu óvulo aqui e deixo passar essa epidemia. E se essa epidemia demorar 2, 3, 4 anos? E se ela virar endemia? Nós vamos ter que desenvolver outras coisas. Medicamentos, vacinas. E aí eu vou mostrar algumas coisas que estão sendo desenvolvidas pelo Brasil, que são pioneiras, e eu acho que a gente vai ter uma luz um pouco para frente. Tá? Então, congelar óvulo. O paciente está com 37 anos, ela vai congelar óvulo para poder engravidar lá na frente? Congelamento de óvulo não é certeza de gravidez, é certeza de você fazer 1 ou 2 fertilizações in vitro no futuro. Mas você não está guardando um bebê na geladeira. Né? Embrião. Tem casais que nos procuram. Doutor João Pedro, eu vou produzir embrião e na hora que passar isso a gente transfere. Eu falei assim, olha, você pode até fazer isso, mas é uma estratégia de baixa eficácia. Por quê? Porque você não vai garantir que aquela paciente vai engravidar. Então a pergunta do quando, eu vou partir por idade. Tá? Então eu vou até 30 anos, posso esperar? Posso. Entre 31 e 34, eu vou pedir ajuda aos universitários. Depois, a partir dos 35, 36. Essa paciente, não é que ela não pode esperar, ela não deve esperar. Tá? E uma coisa também, né? Nós somos obrigados agora pela Anvisa, todo paciente que faz fertilização in vitro tem que fazer IgM para Zika vírus. De onde que eles tiraram isso, eu não tenho a mínima ideia, né? Que a paciente pode fazer um IgM hoje, fazer um tratamento, engravidar e ser contaminada no primeiro trimestre de gravidez. Por que isso, eu não sei. E aí, nós mandamos, via Sociedade de Reprodução Humana, alguns questionamentos. Gente, isso aqui estou voando, tá? Nós fazemos fertilização in vitro para casal soro positivo discordante. Então, o parceiro é HIV positivo, hepatite B, hepatite C positivo.
O que a gente faz? Você faz um preparo seminal em que você reduz, não vou falar zero, porque medicina não existe zero, você reduz drasticamente o risco de contaminação. Tá? Então não é nem inseminação, é fertilização in vitro. Aí eu fiquei pensando, quem quer engravidar tem que fazer inseminação, né? E aí você não tem o risco do homem passar o Zika vírus, porque você vai fazer um preparo seminal. Né? Óbvio que nós não vamos fazer para casal que não precisa de inseminação nem fertilização. Só estou dizendo que se o casal tiver que fazer, pelo menos o fator masculino do Zika, eu vou contrabalançar. 100%? Não, 99,9%. E aí a gente vai, o que a gente pode fazer? Já entra no lado da prevenção. Tá? De novo, eu não vou repetir aquelas imagens de Belo Horizonte, depois eu digitei no Google, né? Água parada no Brasil, vieram 800 mil fotos de água parada no Brasil. No Sudeste, no Sul e no Centro-Oeste, o maior viveiro de Aedes aegypti é doméstico, dentro de casa. As pessoas não limpam os vasos, deixam água, as garrafas. Não é só a classe menos favorecida, a mais favorecida tem sítio e não lava o sítio, a piscina fica lá verde, vocês viram aquela lá? E aí são milhares. Lagoa Santa tem aqueles condomínios ali. Se você não pudesse entrar com o exército lá para impedir, ia ficar aquele criadouro de Aedes aegypti, né? Então, nós temos que pensar em colocar tela, nós temos que aumentar a temperatura. Vamos lá. Eu vou citando, que é importante, muitas coisas você sabe, mas a gente tem que reforçar, né? Evitar água parada, usar telas nas portas e janelas, usar mosquiteiro, aplicar repelente de tomada na entrada dos cômodos, nós vamos falar sobre repelente, tá? Esfriar o ambiente, o mosquito não gosta do frio, é literalmente isso, tem que investir em ar-condicionado, colocar a temperatura do ambiente a 23, 22 graus, você diminui o metabolismo, tá? Usar roupa comprida, clara e folgada são as que mais impedem a picada. E não me perguntem por que roupa preta atrai o Aedes aegypti. Então tem que ser roupa clara, folgada. Eu fiquei pensando naquelas burcas daquelas afeganistãs, né, branquinhas, né, só com a ponta, mas é impossível no nosso clima, né? Associar roupa com repelente, isso é caro, né, gente? Tem algumas empresas lançando roupa com repelente, mas isso não dura, né? E aplicar algumas vezes o repelente sobre... Não usar perfume nem creme ou cosméticos cheirosos, atrai o mosquito. É uma dica, né? Quer dizer, já foi confirmado, já foi estudado, a Fiocruz, então são dicas que a gente pode passar para os nossos pacientes, né? Para diminuir o risco da picada. Lembrar que hoje a gente tem que trabalhar, eu tenho pensado muito nisso em infestação, né? Igual quando você vai na roça, lá no pasto, lá e você passa numa moita de miquim, você sabe o que é miquim? É carrapato, né? Aquelas, você sai todo cheio de... A mesma coisa você ter condições em que você tem criadouros e infestação de mosquito. Criança, né? Tem alguns que podem ser usados em criança. E, de novo, me perguntam sobre repelente, mais aqui um pouquinho, água parada, aqui está todo o processo. Eu peguei emprestado da Rede Doc São Luís, isso não é propaganda, é só o acaso, né? Eliminar possível foco de mosquito. De novo, é impossível você acabar com a Aedes aegypti. Mas se tiver uma relação com infestação, se nós diminuirmos a quantidade de mosquito e quantidade de picada, provavelmente a gente pode estar fazendo alguma coisa. Tem uma cidade no Piauí muito interessante que eles fizeram um trabalho, era uma das cidades com o maior índice de infestação de Aedes aegypti. Aí a prefeitura chamou a comunidade base, igreja, todo mundo, e criaram um selo, casa livre de Aedes aegypti, casa com suspeita, deram o selo amarelo, e casa livre de Aedes aegypti, que era verde. E criaram uma consciência naquela população de que aquilo era um valor, aquilo era um valor positivo, tá? E eles foram trabalhando a ponto de hoje ser a única cidade, posso falar no Nordeste, no Brasil não posso dizer, que não tem Aedes aegypti.
Quer dizer, a população, óbvio, é uma cidade pequena, em que você consegue mobilizar, e eles conseguiram acabar com a Aedes aegypti. O Aedes aegypti ele voava em torno de 50 metros, tá? E ele se adaptou. Hoje ele voa 250 metros. Então a gente tem que pegar o mapa da nossa cidade, do nosso bairro, pegar aquele transferidor, lembra que a gente fazia na escola? Medir um raio e tentar ver qual que é a área de influência. Se você vai eliminando aqui e acolá, você vai fazendo uma grande área de eliminação de Aedes aegypti e, consequentemente, você vai levar uma proteção. A população. Então, não cabe só às entidades governamentais, cabe a nós. Tá? Eu tenho uma paciente de Patinga que falou que mora num bairro e é lotado de Aedes aegypti. Eu falei, o que vocês já fizeram para mudar isso? Ah, não, nós chamamos a prefeitura não foi. Eu falei assim, olha, ela não vai. O país está falido. Ninguém tem dinheiro. Né? E aí, faça um mutirão local. Se é via igreja, via isso, via aquilo, faça um mutirão, vão fazer limpeza, faz uma arrecadação, limpa os lotes vazios. Nós temos que fazer alguma coisa. A gente não pode ficar só esperando que as entidades governamentais façam. Tá? E, de novo, nós temos que parar de achar que governo é salvação nossa. Muito pelo contrário. Quanto menos governo e mais distante da gente, melhor. Tá? Principalmente nessas questões. Evitar viajar para regiões endêmicas, infelizmente isso é uma verdade, não dá para mudar. Usar repelente, já falou, priorizar o uso de calça e blusa. Outra coisa, já repararam que os parceiros são colocados de lado, eles não têm que usar nada, não têm que usar repelente? Não, os dois, o casal tem que usar, os filhos têm que usar, todo mundo tem que usar. Tá? Usar mosquiteiro, tela protetora. E o repelente que é mais indicado, não é propaganda, é a icaridina, que a bula diz que dura 10 horas, mas na verdade dura 6. Então, mesmo o Exposies, não é propaganda, é o que dura mais, a base de icaridina, você tem que aplicar de manhã, depois do almoço e à noite. 3 vezes por dia. E todo mundo da família. Tá? Aplicar o repelente somente na área exposta. As pessoas ficam gastando repelente na roupa inteira, como se aquilo fosse modificar. Tá? E colocar o repelente depois do filtro solar e da maquiagem, para você aumentar o efeito. Tá? E evitar o contato desses repelentes com olhos, nariz e boca. O paciente pergunta para a gente, doutor João Pedro, eu não vou usar repelente não, porque me disseram que faz mal para o neném. Eu falei assim, olha, medicina a gente trabalha com risco-benefício. Se o benefício é maior que o risco, a gente vai. Se o risco é maior que o benefício, então, qualquer repelente é melhor que nenhum repelente. Tá? Então, existe aqui uma grande quantidade, aqueles que podem para criança ou não. O grande problema, tirando a icaridina, é que o tempo de duração é muito pequeno. Então, tem alguns que a gente pode usar, inclusive criança, que sabe quanto que dura? 1 hora. Você vai ficar vivo, né? De hora em hora, né? Então é mais fácil fazer outras medidas. Então, de novo, qualquer repelente é melhor que nenhum repelente. Então, de novo, nós temos que investir naqueles repelentes de tomada, tem que ser assim, né? Vocês lembram daquele espiralzinho que usava na década de 70 e 80? Tem gente que não tem condição de comprar Exposies, vai ter que usar esse, né? Mas tela todo mundo pode colocar. E mais importante, né? Um mutirão na sua região para que você evite água parada, essas coisas todas. É um somatório, né? Um sucedâneo de atitudes que vão nos ajudar a passar por esse processo. Estou terminando, quero deixar um espaço aqui para perguntar. Não sei se eu vou ter todas as respostas, vou pedir ajuda aqui, todos, é um fórum aberto, né? Conhecemos muito pouco ou nada sobre o Zika vírus. Tá? Estamos estudando muito, o país tem uma capacidade pensante de pesquisa gigantesca não aproveitada. Tá? O que é dedicado a financiamento de pesquisa no Brasil eu ia falar ridículo, irrisório, mas não tem palavra para isso. A gente acaba fazendo pesquisa por conta própria. A ponto de, em vários institutos públicos, os funcionários estarem levando, municiando de
de produtos para continuar pesquisando porque não consegue comprar. Tá? Prevenção do mosquito, todos chegaram à conclusão que erradicar o Aedes aegypti é muito difícil por causa das suas adaptações. Tá? E as perspectivas, se tiver interesse político-financeiro, e como o Zika vírus está chegando na Europa e nos Estados Unidos, isso vai virar um problema de saúde pública lá, e aí provavelmente eles vão andar mais rápido que a gente. Né? E outra coisa, né? A indústria está super interessada, desculpa, no mercado de vacina para Zika. Quantos milhões de pessoas precisam tomar vacina? Então, muitas vezes, a indústria privada de farmacêutica de vacina vai investir para que possa vender a vacina. Mas não esperemos menos de 2 a 5 anos para a vacina. Então, a gente não pode esperar sentado 2 a 5 anos. Estão sendo feitos alguns estudos de medicamento para diminuir o efeito da transmissão via barreira placentária e cerebral do Zika vírus. Qual que é a ideia? Diminuir a quantidade de vírus que ultrapassa, e aí você diminui a viremia com um efeito menor. Tá? Bem adiantado, mosquito transgênico, tá? Você muda o mosquito, na reprodução ele vai criar a prole que é estéril, essa prole que é estéril não vai para frente, tá? E aí de novo vem os outros, nós estamos inserindo o mosquito transgênico. De novo, eu acho que a gente tem que tentar diminuir bastante esse risco, então está valendo, não é qualquer coisa, mas é mais uma ideia. E agora, fizeram, muito interessante, eles estão contaminando os mosquitos do Zika vírus. É a fêmea, tá, gente? É a fêmea que é maldosa. O macho não, o macho só reproduz. É a mosquita. A mosquita. Eles estão contaminando com a bactéria Wolbachia, que reduz a transmissão do vírus, quantidade de vírus. Isso está bem adiantado. Tá? Então, de novo, já fizeram em algumas cidades em São Paulo, na região de Campinas, e houve uma diminuição importante da quantidade de Aedes aegypti circulando em determinadas regiões que eles fizeram o teste. Tá? Então, essas são as alternativas aqui. O Zika vírus está aí, não vai sair. Né? Era para ser uma doença benigna, mas mostrou-se catastrófica para os fetos. Tá? Microcefalia realmente é catastrófica. Né? Você tem um filho. E essas são as apresentação que eu queria falar. De novo, é um simpósio de medicina reprodutiva. Fala da cloroquina. Olha, tem várias medicações que eles estão tentando usar. Né? Cloroquina impede, estão procurando na borra de café, várias. Eu não citei todas aqui, porque muitas são pesquisas, mas tudo que vier para trazer... E a cloroquina pode ser usada mesmo? Não. Cloroquina não, que eu saiba não, eu sou isso é animal. Pode acender a luz aqui para mim. O que eu queria trazer para vocês é isso, espero que eu tenha ajudado um pouco, trazido um pouco mais de informação. Tá? Eu acho que a gente precisa se dedicar mais à estatística, a relatar os casos, não só de Zika, de microcefalia, mas criar uma mentalidade epidemiológica melhor na gente, né? Para que a gente tenha dados mais confiáveis, para que a gente possa enfrentar essas situações. Obrigado.